Oi, gente. Hoje tem início a semana 4 do Plano de Estudo Tutorado, volume 3, que o governo elaborou para os sétimos anos. E para essa semana, foi pedido que a gente trabalhasse os impactos da conquista espanhola sobre o continente americano. Então, para tanto, eu planejei essa semana da seguinte forma. Na aula de hoje, a gente vai estudar a conquista do Império Azteca. Na aula 2, a gente vai estudar a conquista do Império Inca. E na última aula da semana, a gente vai responder as atividades do PET, concluindo o volume 3, tá? Só que antes de começar, eu queria que vocês lembrassem alguns pontos que a gente viu nas aulas da semana passada, certo? Principalmente em relação às três grandes civilizações que existiam aqui quando os portugueses e os espanhóis chegaram no continente americano. Então a gente viu que existiam os astecas, os maias e os incas, certo? Dessas três civilizações, uma já estava em colapso, que era o Império Maia. Então, independente dos espanhóis terem chegado ou não aqui na América naquela época, essa civilização ela ia acabar desaparecendo ou tomando um outro rumo, certo? Já o Império Azteca e o Império Inca, eles iam muito bem e eles só vão entrar em colapso após a chegada dos espanhóis no continente americano. Por isso que a gente vai estudar a conquista do Império Azteca e a conquista do Império Inca, mas a gente não vai falar sobre a conquista do Império Maia, porque o Império Maia já estava em colapso, tá? Então, vamos começar de fato a aula de hoje falando sobre a conquista do Império Azteca, tá? Então, para a gente acompanhar isso, a gente primeiro precisa definir o nosso objeto de estudo, certo? O que a gente está estudando? A gente está estudando a conquista espanhola do Império Azteca. Então, a gente viu que os espanhóis estavam lá na Espanha, pegaram o navio, vieram para a América e encontraram o Império Azteca. O que eles fizeram com o Império Azteca? Destruíram, certo? E a gente chama isso de a conquista do Império, a conquista espanhola do Império Azteca, certo? Onde que o Império Azteca estava? O Império Azteca estava onde hoje é boa parte do México, certo? Tanto que os astecas eles se chamavam de mexicas, tá? E quando que aconteceu essa invasão, conquista e destruição do Império Azteca? Começou em 1519 e terminou em 1521. Foi uma duração razoavelmente rápida, se a gente for ver assim, certo? Então vamos começar. Primeira coisa, a gente precisa falar sobre o Fernão Cortés, que ele foi o cara que organizou a conquista do Império Azteca. Claro que ele não fez nada sozinho, ele tinha soldados trabalhando para ele, mas foi ele que deu ali o tom, foi ele que deu a direção do que ia acontecer, certo? O Fernão Cortés, ele veio para a América em 1504, certo? E ele ficou numa ilha que se chamava na época de Hispaniola, que hoje é São Domingos, certo? Ele ficou 15 anos nessa ilha. Quando foi em fevereiro de 1519, ele organizou uma expedição que saiu dessa ilha que ele vivia e foi até o litoral do que hoje é o México, com a missão de organizar a conquista, de efetuar a conquista do Império Azteca. Então acompanhe meio que essa cronologia para que vocês possam entender. Em fevereiro ele saiu, certo? Lá da ilha que ele estava. Quando foi 2 meses depois, em abril de 1519, ele chegou na capital do Império Azteca, que era Tenochtitlan, que a gente viu na aula passada, certo? Que era aquela cidade que foi construída sobre duas ilhas que ficava no interior de um lago, certo? Aí esse primeiro contato entre os espanhóis e os astecas foi amistoso, foi um contato positivo. O Fernão Cortés, ele não vai chegar assim, chutando o pau da barraca, falando que ia quebrar todo mundo. Ele chegou como um visitante, como alguém que estava querendo conhecer, como um amigo que não quisesse nada. Por sua vez, os astecas, eles também não fizeram uma grande resistência. Eles não viram aqueles espanhóis chegando como um povo inimigo. A relação entre os dois no começo, entre os dois povos no começo, foi amistosa, pelo menos em aparência, certo? Fernando Cortés ali, não revelando de fato o que ele queria, e o imperador azteca também disfarçando que ele estava muito preocupado com o que esse povo queria de fato.
Só que aí eles trocaram vários presentes, e um desses presentes foi uma mulher chamada Malinche. Ela era uma asteca e ela foi dada pro Fernão Cortés como um presente. E essa Malinche, ela sabia falar espanhol, ela sabia falar mexica, que era a língua dos astecas, e ela sabia falar maia. Então, como uma ela atuou como uma intérprete entre os dois povos, certo? Como a gente pode ver nessa imagem. A gente tem a Malinche no meio, os astecas de um lado e os espanhóis de outro, e ela fazendo essa mediação. E o Fernão Cortés, como a gente viu, ele chegou em abril na capital do Império. Ele ficou por uns 6, 7 meses ali sondando, conhecendo, estudando sobre aquele povo que no fundo ele queria conquistar. Quando foi no comecinho de 1520, quando já fazia quase um ano que ele estava ali no Império Azteca, ele teve um probleminha numa cidade de Veracruz, ele teve que ficar um tempo fora. E ele deixou no lugar dele um cara chamado Pedro. Esse Pedro, não sei exatamente porquê, ele acabou invadindo um ritual asteca, que os astecas eles tinham o costume de fazer sacrifícios humanos para os deuses. E ele acabou invadindo e foi um desentendimento gigantesco. Os astecas se irritaram, perceberam que os espanhóis não eram amigos e começaram uma batalha. Então eles batalharam por vários meses. A batalha começou em abril, foi até em agosto. Quando foi em agosto, o Fernão Cortés voltou. O que ele fez? Ele mandou sitiar a cidade, ele mandou cercar a cidade de Tenochtitlan. Ninguém entra, ninguém sai. E a cidade ela ficou sitiada por um ano inteiro, por um ano inteirinho. Ninguém entrava, ninguém saía, não entrava comida, não entrava nada. Até que aconteceu o quê? Os astecas que estavam lá dentro, eles não conseguiram, enfraqueceram e a cidade foi invadida, certo? A capital foi invadida, o Montezuma foi capturado, que era o imperador asteca, e ele foi capturado, foi morto, e quando você consegue controlar a capital de um império, você meio que conquista todo o império, porque você desorganiza a administração do império. Então, depois que eles conseguiram tomar a capital, os outros lugares foram sendo tomados também aos poucos, porque a capital, por definição, por lógica, teria de ser o lugar mais poderoso. Então, se o lugar mais poderoso não conseguiu resistir, os outros também não foram conseguindo. Em 1523, todo o Império Azteca ele estava conquistado pelos espanhóis, certo? Então, os espanhóis buscaram estudar os hábitos, eles não respeitaram a cultura, eles não respeitaram o povo asteca, mas eles buscaram entender ali para poder nem respeitar, mas buscaram entender ali para poder usar esse conhecimento para acabar com eles, tá? Por hoje é isso, gente. Eu espero que vocês tenham entendido mais ou menos como foi a conquista desse império, tá? Ah, desculpa, tá falando uma coisa, faltou uma coisa importantíssima. Razões da vitória espanhola sobre os astecas. Primeira coisa, os astecas eles tinham umas profecias que eles acreditavam que os deuses um dia eles viriam do mar, certo? E quando o Fernão Cortés chegou com seus soldados, o que os astecas pensaram? A profecia está se realizando, vamos acolher esse povo, porque eles são os deuses, certo? Outra coisa que explica o porquê que os astecas foram derrotados com tanta facilidade seria basicamente, gente, como, por exemplo, a França chegar aqui no Brasil, alguns franceses, e conquistar o Império. Como que tão pouca gente conseguiu conquistar tanta gente? Tá? Aqui estão algumas explicações. O Montezuma, que era o imperador asteca, ele nunca tentou de fato enfrentar os espanhóis, certo? A hora que ele acordou para a situação, já era tarde demais. A hora que ele decidiu tomar alguma atitude, já era tarde demais. Não havia mais como resistir, ou como fazer uma grande resistência, certo? E ninguém sabe exatamente o porquê que ele hesitou tanto em não tomar uma providência logo de começo. Ele poderia ter chegado mandado capturar o Cortez e falar, ah, não, vocês vão ficar presos. Mas ele não fez isso. Outra coisa foi como eu acabei de falar, os espanhóis eles primeiro buscaram conhecer a realidade asteca. Eles descobriram que vários povos
que os astecas mandavam não gostavam. Então eles aproveitaram isso, esses conflitos internos que existiam lá, para poder enfraquecer. Outra coisa foi que os espanhóis, eles tinham armas melhores. Eles eram em menor número, mas eles tinham armas de fogo. Isso aí já dá uma vantagem gigantesca. Eles tinham cavalos, eles tinham espadas. Tudo isso aí já era uma vantagem significativa em relação à vantagem numérica que os astecas tinham. E por último, os astecas, eles trouxeram muitas os astecas não, os espanhóis, eles trouxeram muitas doenças para América. E as pessoas que viviam aqui não tinham resistência nenhuma contra essas doenças. Então, uma gripe às vezes matava um indígena, por exemplo, com uma facilidade muito maior que matava um europeu, certo? Então, juntou todos esses aspectos e enfraqueceram o Império Azteca e permitiu a sua conquista. Agora é de fato, eu acabei, tá? Copiem o slide aí e até a próxima.